Oi, vamos agora começar as explicações, de nomenclatura de compostos orgânicos. Não sei se vocês lembram, na nossa última aula, a gente trabalhou com isso aqui. O que é nomenclatura de compostos orgânicos? Nomenclatura é você dar nome a alguma coisa. E toda palavra, ela é formada de três partes, tá? Quais são essas três partes? O início da palavra que a gente chama de prefixo, o meio da palavra que a gente chama de infixo e o final da palavra que a gente chama de sufixo. Então, assim, o que é essa nomenclatura de cadeias orgânicas? É você aprender a dar nome aos compostos que você vê aquela estrutura lá com carbono, com hidrogênio, com oxigênio, você vai aprender a dar nome àquilo, certo? Para isso, a gente desenhou essa tabelinha, tá? No caderno. A gente desenhou essa tabelinha, que é o que acontece. Essa primeira parte aqui vai ser para o prefixo, tá? Para o prefixo. Essa segunda parte vai ser para o infixo. E a terceira parte será para o sufixo. O que acontece? Esse prefixo, para cada um desses, para a gente completar o nome inteiro, a gente vai ter que analisar coisas diferentes. Por exemplo, o prefixo a gente vai analisar o número de carbono. Se for um carbono, met. Se for 2 carbonos, et. Se for 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 pent. 6 hex. 7 hept. 8 oct. 9 non. 10 dec. 11 undec. No infixo, que é o meio da palavra, a gente vai analisar o tipo de ligação entre carbonos, só entre os carbonos. Se for saturada, que é um tracinho só, a gente vai colocar N. Se for insaturado, 2 tracinhos é N. Se for 3 tracinhos, IN. Se cada tiver duas duplas, ou seja, duas de 2 tracinhos vem de 2, e en de dupla, ou seja, 2 duplas. Se for 3 duplas, tri de 3 e en de dupla, trien. A mesma coisa para tripla. Se for 2 triplas, de 2, in, porque in é de tripla. E se for 3 triplas, triin, porque 3 é de 3 e i de tripla. E se for uma dupla, uma tripla, é nin. O que acontece? E o sufixo está relacionado à função da cadeia carbônica. E o que isso quer dizer? Significa um tipo de composto orgânico que a gente está trabalhando, certo? Que dá função a esse composto orgânico. No momento, a gente só está trabalhando com hidrocarbonetos, que vão ser compostos formados só de carbono e hidrogênio. Então, todo aqui só tem carbono e hidrogênio vai sempre terminar em O. Vamos para a explicação. Eu tô aqui com o mesmo material que vocês têm, tá? Que eu passei para vocês têm no caderno, então dá para vocês irem completando e fazendo comigo, tá? Então, bora aqui, ó. Hidrocarbonetos, características e nomenclaturas. Como eu falei, hidrocarbonetos são aqueles que são formados de carbono e hidrogênio, certo? E o sufixo vai ser sempre O. Dentro dos hidrocarbonetos, a gente vai ter vários grupos. A gente vai ter os alifáticos. Os alifáticos são cadeias abertas, tá? Ou seja, que não é formada em círculo fechado. Elas são todas abertas. Aí a gente vai ter os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos, tá? Eu vou explicar todos eles para vocês hoje. Bora aqui. Alcanos. Quem vão ser os alcanos? O que é que eu tenho aqui no infixo dessa palavra AN? AN é infixo para quê, gente? Que eu mostrei aqui na tabelinha, ó. AN é infixo para cadeia simples. Então, o que acontece? Alcanos vão ser todos hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, abertos, saturados, ou seja, de cadeia simples. Aqui mesmo exemplo, ó. Só tem carbono e hidrogênio, então ele é todo hidrocarboneto, certo? E ele vai ser o quê? Entre carbonos aqui eu só tenho ligações simples, ou seja, saturado, e ele é aberto. O
Como é que eu vou dar nome a esse composto aqui, tá? Primeiro, quando a gente tem a estrutura desse jeito assim, ó, tudo aberto, né? Carbono no meio, os hidrogênios para os lados, a gente chama isso de estrutura plana, certo? Aqui é a estrutura plana. Se é o caso, eu peço pra vocês na prova, faça a estrutura plana, é desse jeito que eu vou querer, ó. Desse jeitinho aqui. Se eu pedir pra vocês, faça simplificado, mostrando os carbonos. É desse jeito aqui, ó. Como é que isso aqui foi feito, ó? Foi feito da seguinte forma. Eu primeiro conservo os carbonos. Quantos carbonos eu tenho aqui? 3, tá vendo? 1, 2, 3. 3 carbonos. O primeiro carbono tem quantos hidrogênios? 1, 2, 3. O primeiro hidrogênio vem sempre na frente, tá? Então, H3, porque 3 hidrogênios. Entre o primeiro carbono e o segundo carbono, eu tenho ligação simples. Então, aqui, ó, ligação simples. Esse segundo carbono tem quantos hidrogênios? 2. Então, H2. Entre o segundo carbono e o terceiro, eu tenho ligação simples. E esse terceiro hidrogênio, quantos hidrogênios? 1, 2, 3. H3, certo? Eu fiz de forma simplificada. E se eu pedisse pra você de forma simplificada, de desenho geométrico, cada carbono é representado por uma ponta, tá? Então, seria um desenho mais ou menos assim, aberto e com 3 pontas, porque eu tenho 3 carbonos. Então, 1, 2, 3. Cada ponta é um carbono. E aí, eu fiz um desenho aberto, certo? Não tá fechado. Agora, vamos dar nome a isso aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai analisar para dar nome é na tabelinha, ó. Número de carbono. Quantos carbonos eu tenho? Gente, vocês têm que contar, tá? Só que essa ordem de contagem, ela é importante. Só que quando a gente fizer ordem de contagem de hidrocarbonetos, ou seja, que não tem insaturação, ou seja, é tudo simples, não importa eu começar daqui ou daqui, certo? Quando as ligações for todas simples, não importa. Então, eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3. 3 na tabelinha é o quê? Prop. Então, bora aqui. Prop. Prop, certo? Aí eu vou para a segunda coisa, o infixo, que eu analiso o quê? O tipo de ligação entre carbonos. Entre esses carbonos aqui, eu só tenho a ligação simples, né? Assim? Então, se eu só tenho ligação simples, vai ser o quê? AN. AN. E como só é carbono e hidrogênio, termina em O. Então, o nome desse composto é o propano. Pronto. Vamos dar sequência, tá? Aí aqui eu falo o seguinte, usando os exemplos dados, podemos determinar a proporção entre a quantidade de carbono e hidrogênio. O que que acontece? Cada composto, ele tem uma fórmula geral. Porque às vezes vem uma questão assim, ó, dizendo para você o número de hidrogênio, o número de carbono, e quer que você calcule a fórmula molecular. Lembrando que fórmula molecular é essa aqui, ó. Você vai contar o número de átomos, carbono e hidrogênio. 1, 2, 3. 3 carbonos e hidrogênio, ó. 3 com 2, 5, com 3, 8, certo? Isso é a fórmula molecular. Aí eles pedem que vocês façam a fórmula molecular e que vocês também desenhem a estrutura. Vamos supor aqui que eu tenho uma questão para vocês, que ele fala que o número de carbono é 3, certo? E aí eu vou ter que descobrir tanto a minha fórmula molecular quanto a fórmula estrutural, desenhar a fórmula estrutural. Bora aqui. A fórmula geral para alcanos é essa aqui, certo? CnH2n mais 2, certo? N, gente, que é a variável, ela vai ser sempre o número de carbono. Eu disse na questão para vocês que eu tô dando quanto número de carbono? 3, certo? Então, onde tem N, eu vou botar 3, porque é o número de carbono. Então, aqui, ó, C, tem um N aqui, né? 3, H, tem um 2, que é da própria fórmula. Esse N tá coladinho com 2, então ele tá multiplicando 2, né? Então, 3 mais 2. C3H, 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8.
Isso é a fórmula molecular, eu já achei. Agora vamos desenhar a fórmula estrutural. Para desenhar a fórmula estrutural, eu monto o esqueleto principal, que é o carbono, e depois eu completo a valência, né? Quantos carbonos? 3, né? 1, 2, 3. Bora aqui. Como é fórmula de propano, eu já sei que isso aqui vai ser tudo saturado. Agora eu vou completar. Cada carbono tem 4, né? Assim? 5, quanto aqui? Falta quanto? Falta 3, né? 6, 7, 8. Então, 3. 4. 5, 6. Falta quanto para 8? 2. 4. 5 para 8. Falta quanto? 3. Se vocês forem contar aqui, ó. Quantos carbonos? 3. E quantos hidrogênios? 3 com 2, 5. Com 3, 8. Tá batendo com daqui? Tá. Então, tá tudo certinho, tá bom? Eu quero que vocês façam no caderno de vocês com 4. Usando o número de carbono, fazendo a mesma fórmula aqui, agora com 4, que tem aí na tabelinha de vocês, tá bom? Já é um exercíciozinho que eu tô passando aqui. Eu vou até marcar em vermelho pra lembrar da gente corrigir. Vamos para o próximo. Alcenos. Vamos aqui, já que a gente estava observando nomenclatura, alcenos, gente, o que é que eu tenho aqui no infixo? Ó, é N, tá? É N. É N é uma simplificação para quê? Para ligação dupla. Então, vão ser hidrocarbonetos alifáticos abertos insaturados. Insaturados de que tipo? De ligação dupla. Toda vez que tiver dupla, eu tenho o que a gente chama de alcenos, certo? Só que existe uma diferençazinha aqui, eu vou mostrar pra vocês na hora da nomenclatura, ó. Aqui, por exemplo, ó, vamos reconhecer. Se isso aqui tem na prova lá, é uma cadeia aberta, tá vendo? Toda aberta. Só que aqui, ó, saturado, e aqui eu tenho uma insaturação do tipo dupla. Se eu tenho uma insaturação do tipo dupla, aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de alceno, tá? Um EN aí. O que acontece? Desculpa. E a primeira coisa que a gente tem para dar nome é fazer a contagem, certo? Só que lembra que eu falei em propano ou em alcanas, que não importa a ordem, ou eu posso começar daqui ou eu posso começar daqui, porque é tudo igual, tudo insaturado. Quando aparecer dupla ou tripla, a ordem de contagem ela vai ser importante. Por quê? Eu sempre vou começar a contar da ponta mais próxima da insaturação. Por exemplo, se eu começar a contar daqui, ó, esse aqui foi o meu número 1. Então, 1, 2, 3, 4. A insaturação, gente, o tracinho é sempre do carbono anterior. Então, por exemplo, aqui pra vocês verem, ó. Esse carbono aqui foi meu 1. Esse tracinho daqui pertence ao de cá. Esse tracinho daqui pertence ao de cá. Esse tracinho aqui pertence ao de cá, certo? Então, se eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Essa insaturação vai pertencer aqui ao carbono 3. Agora, se eu começo a contar do de cá, ó. 1, 2, 3, 4. Essa insaturação é sempre do carbono anterior. Então, ela vai ser do que carbono? Do carbono 1. Qual é a insaturação? Qual o número do carbono menor? Contando daqui pra cá ou daqui pra cá? De cá pra cá, né? Então, eu vou sempre optar pela ordem de contagem que a numeração fique menor no nome, certo? Então, se eu começar desse carbono pra cá, a insaturação vai ficar com o número 3. Se eu começar daqui pra cá, a insaturação vai ficar o número 1. Eu vou optar na opção de baixo, porque eu tenho que escolher sempre a que fica